acerca de la producción de caña de azúcar en Brasil. ¿Cuál es la importancia de esta actividad justamente en ese país? Bem, é uma atividade muito importante em termos econômicos e em termos de sustentabilidade. Em termos econômicos, apenas os produtos da indústria canavieira, da indústria canheira, eles representam aproximadamente 2% do produto interno bruto. São 27 mil milhões de reais por ano. Isso apenas os produtos. Se nós considerarmos os empregos, os ganhos indiretos, etc., isso vai para 87 bilhões ou 87 mil milhões de reais de produção por ano. Esse é o aspecto econômico. O aspecto de sustentabilidade é que nós produzimos biocombustíveis, né? E hoje só não temos mais porque não produzimos mais porque não há condições de investimento para permitir esse aumento de produção. Mas já substituímos praticamente metade da nafta, metade da gasolina, como falamos. Então, hoje se vendem praticamente 3 milhões de coches, de carros, movidos a etanol, que são carros flexíveis, 3 milhões por ano, o que gera uma demanda enorme por produtos da cana. O que há realmente são o que está impedindo o nosso desenvolvimento mais acelerado é a dificuldade de investimentos, de grandes investimentos que são necessários. A crise de 2008 e agora a crise permanente nos Estados Unidos e na Europa está levando a essa dificuldade de investimentos. Então, o nosso potencial de crescer é enorme. Nós já somos uma indústria madura que teria a possibilidade de multiplicar rapidamente a produção em muitas vezes. Na verdade, em 1973, nós tivemos o primeiro choque do petróleo, com a guerra chamada Guerra do Yom Kippur, né? Onde os países produtores decidiram limitar o acesso ao petróleo pelo resto do mundo. Então, houve um grande aumento dos preços do petróleo e, na época, o Brasil importava 75% das suas necessidades de petróleo, 75%. E, além disso, nós tivemos um problema gravíssimo nessa época, que era o problema do pagamento da dívida externa. O Brasil não tinha recursos, não tinha moeda para pagar as importações do petróleo. Então, a solução muito rápida que foi achada na época foi um grande incentivo à produção de etanol de cana, porque as usinas, os engenhos naquela época estavam já se modernizando e foram capazes de aumentar a produção muito rapidamente. Então, desta época, ligamos, digamos, o motor de inovação, né? Uma série de inovações para aumentar a produção e melhorar a produção, porque tínhamos a concorrência com o petróleo. E quais foram essas inovações? Nossa principal estratégia foi desenvolver novas variedades de cana através da genética tradicional, né? Fazendo cruzamentos e seleção de cana para os ambientes onde a cana era produzida. Quer dizer, como nós tínhamos vários programas de melhoramento de cana, o meu do CTC, é um melhoramento privado, né? Não temos ligação com o governo, mas existiam também programas públicos, né? Então, essa competição também pela melhoria levou a variedades de cana geneticamente melhores, né? Só que agora é necessário, digamos, partir das técnicas tradicionais para as técnicas novas, para as mudanças radicais. Isso porque os ganhos incrementais, eles já não são tão viáveis economicamente. É necessário agora que hajam ganhos maiores, né? E levar a cana também para ambientes onde ela nunca foi plantada antes, regiões que têm mais seca, né? Que têm solos menos férteis, que têm outros tipos de doenças e pragas, né? E para isso é necessário usar técnicas mais modernas,
como por exemplo as técnicas da biotecnologia. E aí nós chegamos nas canas transgênicas, né? Que ainda estão sendo desenvolvidas lá no CTC desde 93, né? Em 91, junto com a Argentina e outros países, nós estabelecemos um consórcio não competitivo de desenvolvimento de técnicas de biotecnologia. Aqui na Argentina, vocês desenvolveram também as técnicas de transformação genética de cana e nós também, porém com um foco mais, no nosso caso, um foco mais em resistência à seca, resistência a insetos, aumento do teor de açúcar e aqui na Argentina mais para resistência a herbicidas de forma semelhante ao que foi feito com a soja. Atualmente, mais de 95% dos veículos de Brasil já são os veículos flex, que rodam com qualquer mescla de álcool, gasolina, de 0 a 100%. Entretanto, 100% da frota brasileira anda com álcool, porque lá é obrigatória a mescla de 25% de álcool na gasolina. Então, essa experiência do Brasil é que nós queremos trazer para Tucumã e trazer para a Argentina. Porque hoje muitos veículos que são produzidos em Argentina são exportados para o Brasil e já são veículos flex. Então, a Argentina produz veículos flex, só que vão todos para o Brasil. E nós queremos que a Argentina também comece a utilizar os veículos na flex da mesma forma que o Brasil utiliza. Para isso se necessita modernizar as unidades produtoras. Só na região de Tucumã temos algo ao redor de 15 unidades. Melhorar a produtividade, quer seja na área agrícola e na área industrial. Com novos investimentos, melhores tecnologias, de maneira que se possa produzir um volume suficiente para atender a demanda nacional e, quiçá, exportar para o Brasil ou para outros países mais vizinhos. Pois atualmente o Brasil também não produz álcool combustível suficiente. Este ano já tivemos, no início de ano, de importar um volume muito grande de combustível dos Estados Unidos de álcool. Então, se Argentina, Bolívia, Uruguai, Colômbia, Peru produzem, certamente terão um bom mercado no Brasil e um bom mercado com outros países. Temos um potencial de crescer muito grande, não é? Hoje nós temos mais ou menos 420 destilarias de álcool no Brasil. Como eu lhe disse, produzimos hoje 40 vezes mais do que produzíamos nos anos 70. Né? As usinas são mais eficientes, porém ainda não estamos conseguindo atender a essa demanda. Né? E existe uma demanda externa também. Muitos países do mundo agora reconhecem que o álcool de cana é um biocombustível avançado, é um biocombustível melhor do que o álcool de milho, do que o álcool de trigo, do que o álcool de beterraba, que se faz no resto do mundo. Porque a cana é mais sustentável. Em qualquer lugar que ela é produzida, ela gera empregos, ela gera renda, ela gera um impacto muito menor do que as outras culturas. Não é? Em Brasil só é conveniente se utilizar o álcool como combustível se o preço está abaixo de 70% da gasolina, devido ao rendimento do motor com álcool e com gasolina. Atualmente, em algumas regiões brasileiras, já não é interessante utilizar o álcool porque a gasolina o preço é mais baixo. Mas com o crescimento da produtividade agrícola, produzir mais canha com o mesmo tamanho, mesmo volume de terra, conseguir que se aumente o volume de açúcar na própria canha, melhorar o rendimento da canha na unidade industrial, no esmagamento, tirar mais suco, de maneira que se aumente a produção, quer seja de açúcar, quer seja de álcool. Isso vai fazer com que os preços acabem caminhando de maneira que a utilização do álcool combustível seja interessante. E outro fator muito importante, a consciência ecológica. Em Brasil hoje, mesmo estando o álcool não sendo em termos de preço conveniente utilizar em relação à gasolina, muitos utilizam o álcool por causa da
do efeito no meio ambiente. O álcool combustível tem um menor efeito negativo que a utilização e a queima de combustível fóssil. Então, a consciência ecológica vai fazer com que a utilização de combustíveis renováveis seja cada vez maior em detrimento do que se produz de petróleo. Além de que petróleo um dia se termina, certo? 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, não sabemos, mas um dia certamente ele terminará.